Vou te falar, viu? Eu fiquei bastante chocada, né, com o comportamento das pessoas, Timóteo. Estou aqui ouvindo você falar e a sua indignação pode ter certeza que é a minha. E o que mais me chocou nesse final de semana foi o comportamento dos bolsonaristas diante disso, tentando atacar o Trump, sendo que o Trump simplesmente agiu de uma maneira pragmática, como a gente sempre falou aqui para vocês que ele agiria. Infelizmente, o brasileiro tem essa sanha, né, que é uma sanha acompanhada por diversos influenciadores, ou melhor, desinfluenciadores, pseudo-jornalistas, que, na verdade, são apenas agitadores de torcida, agitadores que tentam neutralizar o seu público com mentiras, com falácias, e tentando dizer para você, fique calmo, que a salvação virá. A salvação virá das Américas, a salvação virá de qualquer lugar onde o nosso grande líder promova essa salvação. Você já ouviu em algum lugar desses aí? Bárbara do Te Atualizei, a maior mentirosa do Brasil é essa mulher. Mentirosa, eu falo aqui sem medo de tomar processo, porque tem uma sequência de mentiras dela catalogadas para eu provar se ela me botar na justiça. Eu não estou fazendo uma adjetivação leviana, não. Eu contextualizo o que eu falo. Ela é uma mentirosa. Certo? Diversos como ela, por aí, tentando neutralizar o povo. Vai vir uma salvação. Eu sabia que isso possivelmente não aconteceria. E, de fato, não esperava tamanha negociação por parte do Lula e tamanha capacidade dele de articular esse contato e essa aproximação tão forte aí com o Trump, a ponto até mesmo de revogar a Lei Magnitsky, já que, né, a gente imaginava que pelo menos alguma influência o Eduardo tinha lá na Casa Branca. Mas o que eu sempre disse aqui? É muito fácil desmontar esse castelo de ilusões. Eu disse isso desde o início. Por quê? E o que me surpreendeu, se vocês pegarem cortes ali daquela época onde eu era atacada, até pelo nosso próprio público, porque eu dizia que a Magnitsky não sairia, eu dizia mesmo, afirmava isso. E saiu por um devaneio, né? Por uma infiltração ali. A gente não sabe o que eles disseram. A gente não sabe. Agora, uma coisa que eu sempre questionei é o seguinte fato. E muita calma aí para você ouvir isso sem se estribuchar. Mas é porque, tecnicamente, no Brasil, nós não temos, tecnicamente, como provar que vivemos uma ditadura. Eu afirmo a você, nós vivemos. Nós não podemos falar o que queremos, nós não temos eleições limpas, temos dúvidas a respeito de diversas situações dentro do processo que vivemos. Porém, dito isso, não temos como provar legitimamente para nenhuma nação fora daqui e para ninguém, nem mesmo dentro daqui, que vivemos um processo ilegítimo. Por quê? Porque os poderes, eles se complementam e se equilibram. Qual foi a vez que você viu, diante de tantos avanços do judiciário, até mesmo da figura do próprio Alexandre de Moraes, o poder balizador tentar neutralizar isso? Você viu isso acontecer aqui no Brasil? Seja por parte do executivo ou do legislativo, não. Certo? Quem legisla são representantes do próprio povo. Como é que você vai explicar para uma nação norte-americana que o povo brasileiro vota mal, não sabe votar, e tem representantes no Congresso Nacional que simplesmente não abrem um processo contra quem está tomando ações para cima do povo? E digo mais, como é que você vai dizer que existe uma ditadura se o maior perseguido dessa ditadura, Jair Messias Bolsonaro, chamou o próprio algoz para ser vice dele? Exatamente. E como é que você, além de tudo isso, vai dizer se o filho dele é senador? O Senado é a única casa capaz de maneira equilibrada e ordenada, dentro das tais 4 linhas diabólicas, perseguidas ali em discurso pelo Bolsonaro, é a única casa legislativa capaz de conter qualquer avanço do judiciário. E se há avanço do judiciário e o povo brasileiro é representado por essa casa, por que até agora nunca foi pautado um impeachment a respeito de nenhum dos Supremos? Por que a CPI da Lava Toga foi boicotada? Então,
não tem como legitimarmos uma ditadura de modo que o filho do maior perseguido é senador e ele é quem encabeçou o processo de não ataque ao Alexandre de Moraes. Verdade. Como é que você prova uma nação que existe avanço real a qualquer outro? Como é que você pede ajuda a uma nação externa com esse histórico de práticas? Inclusive com o povo continuando aplaudindo esses líderes canalhas. O povo está fazendo campanha para a eleição. Que ditadura, certo? Entendeu? Como é que eles veem isso? Como é que um povo está fazendo campanha para a eleição de um senador que é o responsável por segurar qualquer processo contra Alexandre de Moraes na Casa Legislativa? Excelente comentário. Me expliquem tecnicamente, porque quando eu falo assim, não há como provarmos que vivemos uma ditadura no Brasil, é chilique atrás de chilique, o Alan dos Santos e o não sei o quê. É chilique atrás de chilique. Mas me fala na prática, me fale então, ao invés de me xingar, que não vai me ofender, você nem me conhece, então não adianta você me xingar, eu não vou me abalar com seu xingamento, certo? Só me fale, contextualize como homem, como uma pessoa digna, me mostre. E eu sempre disse isso aqui, esse meu discurso já é muito antigo, muito antes de Magnitsky, eu dizia por que a Magnitsky não seria pautada, porque para mim, quando eu estudei a lei, era de uma seriedade muito grande. É uma lei aplicada a quem pratica tortura diretamente. É uma lei muito séria. Então eu falei, os Estados Unidos não vai aplicar essa lei assim porque eles vão fazer uma pesquisa antes. E quando fizerem essa pesquisa, vão se deparar com tudo isso que eu estou falando agora e que eu já falei milhares de vezes. Só que o que aconteceu? O PT tinha um excelente negociador, um grande empresário, que a gente sabe quem estuda um pouquinho e sabe o que são os conceitos de comunismo, de esquerda e como ela atua no mundo. A gente sabe quem é o Joesley Batista, né, que ele é um empresário permitido pelo sistema comunista brasileiro. Foi negociar com o Trump, que tem a cabeça como a da maioria das pessoas, inclusive de muita gente que nos ouve, que tem o capitalismo como um sistema econômico e o comunismo também como um sistema econômico que faz invalidar a existência do comunismo. Então, todo empresário é valioso nos Estados Unidos. E isso é um conceito raso, é um conceito sem filosofia e que leva muitas nações ao fracasso. E é um pouco o que a gente está assistindo. Só que se o Trump tem algum erro, é um erro de análise filosófica e não de análise técnica. Ele está lutando pelo país dele, ele está lutando pelos interesses do povo americano. O interesse do povo brasileiro né? nunca teve. Ele nunca, eu sempre disse aqui, jamais os Estados Unidos se desgastará com uma guerra ou simplesmente para ser bonzinho, porque se ele tivesse de se desgastar para não permitir que ditaduras avançassem, ele não negociaria com Xi Jinping. Ele não permitiria que a gente tivesse uma legião de católicos e protestantes, de cristãos sendo assassinados na Nicarágua de maneira galopante. Ele não permitiria que Cuba fosse Cuba como está, nas condições que está até hoje. Então, é tudo muito simples, mas as pessoas não querem enxergar a realidade. Elas querem ouvir aquilo que é suave para os tímpanos delas. Infelizmente, estamos diante dessa realidade e eu espero estar aqui falando. E se a minha fala acordar mais só um, eu já estou satisfeita. Porque é necessário que as pessoas encarem a realidade de frente para que elas possam, de fato, estabelecer força, sair dessa dissonância cognitiva e entender que a força está nela, está na relação dela com Deus, está na relação dela com ela mesma, para que ela consiga estudar, se informar, analisar a realidade. Esse negócio de, eu não quero mais saber de política, não, isso é ridículo, você tem que querer saber sim de política, você não tem que tratar isso com emoção. Você tem que tratar com pragmatismo. Você precisa tirar 20 minutos que seja do seu dia para estudar alguma coisa, para ouvir, seja brado ou um documentário, alguma coisa relacionada à política para você entender e pisar o pé na realidade todos os dias. É necessário. A fuga não é um caminho. O caminho é você entender sempre onde você está vivendo, para que você, dentro desta realidade, onde você não é poderoso, você não é líder de nação nenhuma, você é um povo só, que pode até fazer parte de um grupo que emane o poder, que demonstre o poder nas ruas,
a vontade de que os poderosos executem tal coisa, mas você tem que se colocar na sua pequenez. Você não vai mudar o mundo. Isso é um conceito imbecil. Todo ser humano que deseja mudar o mundo está fadado à desgraça. Você vai mudar a sua vida, a sua perspectiva, a perspectiva dos seus filhos, do que você vai deixar aqui. Do que você vai deixar quando você for embora, quando você morrer. A morte é algo que você tem que pensar todos os dias que você acorda. Para que você não faça merda. Então, gente, tudo isso que a gente está vivendo aqui foi muito previsível. Muito previsível. Nem eu imaginava a capacidade articulada que o Lula teria tão grande. Mas você que está me ouvindo aqui, que é bolsonarista e que continuará achando que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo vão continuar fazendo as coisas de maneira digna, é realmente lamentável. Você está precisando de um psiquiatra urgente. Para! Não vai embora não. Você já é inscrito nesse canal da Brado? Pelo amor de Deus, inscreva-se agora. youtube.com/Brado Rádio. Mande para todo mundo nos grupos de Zap que você faz parte. Um abraço.